Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Tainara e hoje eu vou conversar com vocês sobre um grande clássico da literatura, talvez um dos mais conhecidos aí da literatura inglesa, que é nada mais, nada menos do que Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Ela que escreveu, além de Orgulho e Preconceito, outros livros bem conhecidos como Persuasão, Razão e Insensibilidade, Emma, Mansfield Park, entre outros. E é claro, tem um grande legado de fãs pelo mundo inteiro. E apesar de esse ser o meu primeiro livro de Jane Austen, eu também já posso me incluir aí entre as fãs dela, porque eu gostei bastante e pretendo ler mais livros dela em breve. Apesar de essa ter sido uma leitura recente, na verdade esse livro estava na minha estante há mais ou menos 4, 5 anos, por aí. E todo ano eu colocava ele lá naquela lista de livros para ler no ano, e até que enfim eu realmente li no finalzinho de 2022, e aí eu já tinha gravado um vídeo de melhores leituras do ano, e depois que eu gravei o vídeo, depois que eu postei o vídeo, aí eu terminei a leitura desse livro uns 4 dias depois e me arrependi bastante, porque com certeza esse daqui entraria na minha lista, porque de fato foi muito bom, eu me surpreendi bastante, eu tinha um certo pé atrás com livros de época, romances de época, né, como nós temos aqui, pensava que a história giraria em torno apenas ali de uma história romântica, e na verdade não era assim, muito pelo contrário, é um livro que tem ali muitas ironias, muitas críticas à sociedade aristocrática da época. A história de Orgulho e Preconceito se passa no início do século XIX, então vocês podem imaginar mais ou menos ali todas as críticas que são tecidas principalmente no que condiz ali às classes sociais, ao papel da mulher. Mas é claro que nós também temos aqui, né, um caso romântico e tudo mais. Na verdade, bem mais de um. Mas sem dar spoilers, né, qual que é a sinopse que nós temos aqui? A história gira em torno da família Bennet, mais precisamente em torno das 5 filhas do casal Bennet. Então nós temos o senhor Bennet, a senhora Bennet e suas 5 filhas. A Elizabeth, que vai ser a protagonista, mas a mais velha de todas é a Jane, que é descrita também como a mais bonita das 5 filhas e é a filha mais velha. Então, naquela época, tendo em vista toda a tradição, todas as normas da sociedade, de etiqueta e tudo mais, era esperado que a mais velha se casasse primeiro e aí fosse seguindo a ordem, né? E depois nós temos ali 3 irmãs mais jovens. Temos a Lydia, que é, assim, extremamente o oposto da Elizabeth e da Jane, porque a Lydia, ela é descrita como uma personagem que ela flerta com muitos caras, ela não está nem aí para a moral, para os bons costumes. Tendo em vista que era início do século XIX, era complicado ser assim, inclusive era uma preocupação muito grande que a Jane e a Elizabeth, sobretudo, tinham, porque ela sendo dessa forma, de repente poderia causar ali comentários na sociedade que prejudicassem a reputação das suas outras 4 irmãs. Só que ela não estava nem aí, ela só pensava nela, na felicidade dela e dane-se as outras. E além dessas 3, temos ainda mais 2, que são 2 irmãs que não aparecem tanto no romance. Temos a Kit, que é uma grande seguidora da Lydia, ela é tão sem noção quanto a Lydia, praticamente um pouco menos, tá? Mas ela segue muito a Lydia, é uma Maria ver com as outras. E por fim temos a Mary. A Mary, ela é descrita como uma garota que ela não tinha a beleza das irmãs. Então nós temos que ter em vista que era uma época que se prezava muito a aparência. Não que hoje a aparência não tem um peso enorme, sabemos que tem, né? Não podemos dizer que não importa, porque as pessoas agem fortemente como se importasse muito ainda hoje. Mas naquela época, para a mulher, se ela fosse assim, não precisava nem ser feia, mas se ela não seguisse um mínimo do padrão esperado da sociedade, ela já era assim descartada socialmente. Então a Mary, devido à beleza das irmãs, ela acabava ficando meio ofuscada, e é dito no livro que uma forma que ela encontra para tentar, de certa forma, não ficar tão atrás, é buscar por conhecimento, é buscar pelas artes, pela cultura. Então ela gostava muito de cantar, de estudar música, mas sobretudo ela era aficionada por livros, por filosofia. Então de tudo ela tentava tirar uma moral, ela tentava refletir sobre as situações, sobre as falas, sobre as pessoas, e tudo isso é representado aqui de maneira bem cômica. Nas poucas passagens que ela aparece, ela é talvez a personagem mais ofuscada da história. A gente sabe que ela existe na história, mas ela praticamente não aparece. Em alguns momentos, durante a minha leitura, eu até ficava me perguntando, ok, mas cadê a Mary? Não tinha mais uma irmã, não?
O senhor Bennet, que é o pai das garotas, ele é um homem muito sério, é um homem muito taciturno, e ele fica o tempo todo na biblioteca dele. Então há várias passagens que é descrito que ele fazia o seu almoço, o seu café da tarde, a sua refeição, né, de forma geral, e ia logo para a biblioteca, sobretudo para se livrar das conversas da sua esposa, a senhora Bennet. Porque a senhora Bennet, ela era uma mulher muito fútil, que tinha umas conversas assim que envergonhavam as suas filhas, porque ela era muito bajuladora dos homens da alta sociedade em prol de querer que eles se interessassem pela sua família para que ela pudesse casar as suas filhas. O sonho dela era ver todas as filhas muito bem casadas e principalmente que elas se casassem nessa ordem, da mais velha, depois para a mais jovem, assim por diante. Então, quando aparecia algum cara, algum homem ali que poderia ser um pretendente, ela só faltava lamber as botas do cara. Sabe aquela pessoa que fica ali o tempo todo, vendo se a pessoa precisa de alguma coisa, oferecendo alguma coisa para comer, alguma coisa para beber, elogiando. Então, ela era realmente uma personagem extremamente chata e as preocupações dela eram extremamente fúteis e o senhor Bennet não tinha paciência para isso, definitivamente, não combinava com a vibe dele, digamos assim. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que era um casamento, então esperava-se, né, que tivesse essa participação ali do casal, que eles tivessem alguma mínima união, só que essa capacidade da mulher dele de só pensar nessas coisas relacionadas à aparência, relacionadas a status social, acabava cansando ele e fazia com que ele se distanciasse ali um pouco da família e, consequentemente, ele se distanciava das meninas também. E a personagem que mais vai sentir essa falta do pai e ao mesmo tempo que mais gosta dele e se aproxima dele é justamente a nossa protagonista, Elizabeth. Bom, no meio de tudo isso, dessa família muito barulhenta, digamos assim, né? Nós tínhamos ali a senhora Bennet, a Lídia e a Kitty, que eram, assim, furacões. Em contrapartida, temos a Elizabeth, que é muito centrada, é muito vivaz. Ela é aquela personagem decidida, que não se deixa levar pela opinião dos outros. Temos ali a Jane, que é mais quieta, que é mais tranquila, que é mais da paz, que é incapaz de pensar mal dos outros. Então, cada personagem é muito bem caracterizado, sabe? Da forma que quando muda a fala do personagem, muda a escrita da autora, isso é muito importante dentro da literatura. Muda o estilo. Não se trata de mudar apenas a descrição física do personagem, você precisa realmente escrever um diálogo, uma narrativa, um contexto que tem a ver com essa personalidade que você criou. Porque o que acontece na literatura? Acontece que muitos escritores, eles escrevem um diálogo da mesma forma para um personagem ali de 10 anos falando, ou então para um adulto de 50, e não dá. O palavreado é diferente, as ideias, principalmente, são diferentes. E aqui na Jane, claro, sob vários estereótipos da época, isso é normal, mas ela não faz isso porque ela segue os estereótipos, ela faz isso justamente para criticá-los. Nós temos essas descrições, essas construções, melhor dizendo, de personagens muito boas. Bom, mas é claro que vai ter que acontecer um evento para movimentar essa galera ali da casa, da mansão de Longbourn, que é a chegada de um certo cavalheiro e de seus amigos. Então chega ali nas redondezas um cavalheiro que alugou uma casa que ficava perto da casa da senhora, do senhor e das senhoritas Bennet. E aí eles vão lá se conhecer, né? Eles se conhecem em um baile. Inclusive há vários bailes aqui. É muito interessante a descrição desses bailes, das danças, das vestimentas, das conversas que se tinham naquela época. E logo de início ali, a Jane, que é a mais velha, se interessa muito por esse personagem. Mas é claro que nós vamos ter um embate ali pelas classes sociais, porque apesar de a família Bennet não ser assim extremamente pobre, eles também estavam longe de fazer parte das classes mais altas. E além disso, não bastava você ter esse dinheiro, você também tinha que ter um comportamento mais altivo também. E a senhora Bennet não tinha esse comportamento definitivamente, né? Então nós vamos ter ali alguns empecilhos, principalmente nesse sentido, mas além desse cavalheiro, além da Jane se interessar por ele, também aparece outro sujeitinho aqui, que é o Mr. Darcy. O que vai acontecer com este Mr. Darcy? Diferente do primeiro cavaleiro,
que conversava com todo mundo, que não distinguia as atenções que ele dava pelas classes sociais, esse daqui não. Esse daqui, ele simplesmente é altivo, não fala com as pessoas, ele é metido, ele é mais na dele. Ele não tirava as mulheres para dançar, mesmo que as mulheres estivessem sem par para a dança, que era algo assim extremamente desrespeitoso para a época, mas ele não estava nem aí. Só que justamente esse estilo, esse jeito dele fazia com que muitas pessoas tentassem se aproximar dele, pensassem justamente talvez pela posição que elas estavam, que não, o tratamento dele para comigo será diferente, e não era, enfim. Mas a Elizabeth, que conforme eu já comentei com vocês, ela tinha isso de não me importa o que os outros estão fazendo, eu vou fazer aquilo que eu acho mais certo, aquilo que eu acho mais digno, eu sempre serei respeitosa, mas eu não me humilharei. Esse era um pensamento que ela tinha muito forte. Ela não liga pra isso, pra ele ser snob com todo mundo, muito pelo contrário, ela esnoba ele. E aí já vai causar outro embate nesse momento. E aqui em Orgulho e Preconceito, a gente tem um universo muito próprio do livro. É como se você conseguisse entrar naquele tempo, entrar naquela história, naquela localidade, fazer essas pequenas viagens que os personagens fazem, de passar um tempo na casa de uma tia, na casa de um tio, na casa de um conhecido. Era um tempo que não tinha essa tecnologia que nós tínhamos hoje, então as pessoas conversavam, as pessoas jogavam cartas, as pessoas se importavam com outras coisas, a forma como eles passavam o tempo, às vezes com caminhadas, às vezes com conversas à noite, com jogos de mesa, era totalmente diferente. E é encantador ler esse tipo de livro porque você consegue se ver naquela época. E parece que isso aparece muito em outros livros da Jane, então eu já fiquei muito curiosa para conhecer. E apesar de ele ser um livro de época, eu acho que quem mora ou morou em alguma cidade do interior, tal qual eu já morei, vai ver que muitas coisas no livro que são coisas de época para a Inglaterra, nas cidades do interior não mudaram muito assim, sabe? Então eu gostei bastante disso também. E esse é um livro bem antigo, um livro que foi publicado pela primeira vez em 1813, mas é um romance que traz críticas muito atuais e é um romance que eu acho que vai encantar pessoas ainda por muito tempo, e ele já teve mais de 20 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, então não é à toa que é um clássico, não é mesmo? Ele tem em torno de 240, 250 páginas, mais ou menos, mas é uma leitura assim que você tem que engatar o começo, porque o começo vai um pouco puxado até todos os personagens serem apresentados, mas depois que você conhece todo mundo, um pouquinho antes do meio do livro pra frente, passa voando, você nem percebe. E foi assim comigo, pelo menos. Eu gostei bastante da leitura. Eu já fiz enquete no meu Instagram pra ver qual livro aí que seria o melhor de eu ler na sequência, porque Jane Austen vai aparecer aqui mais vezes sim. Bom, pessoal, é isso por hoje. Curtam o vídeo, se inscrevam se forem novos por aqui e contem-me nos comentários se vocês já leram Jane Austen e o que acharam. E esqueci de comentar, mas eu sei que aqui temos muitos fãs de plot twist, reviravolta, e aqui nós temos uma reviravolta. E dito isso, não digo mais nada.